Mas em nome de Jesus Cristo, a glória de Deus, ela está aqui. Na presença de Deus não existe dor, amém, queridos? Não existe dor, não existe cansaço, não existe tristeza, amém? Porque Deus é bom, amém? Então fala comigo, Deus é mais. Esse é o tema da palavra dessa noite, amém? Então feche teus olhos para a gente fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Sei, Pai, que sem o Senhor nada podemos, nada somos e nada fazemos. Declaro a minha dependência do Senhor. Peço a Ti, Pai, que nesse momento, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha me preencher, Pai, com tudo aquilo que eu necessito, para que essa palavra venha ao coração dos meus irmãos e cumpra o propósito pelo qual o Senhor liberou a Tua palavra. Peço a Ti, Deus, que no nome de Jesus o Senhor me ajude a falar, a declarar, a profetizar, a fazer com que a Tua vontade seja feita nesse lugar, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, toque as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Declaro toda e qualquer intenção de Satanás, Pai, por terra agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que essa palavra, ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor a liberou, e em nome de Jesus Cristo, ela não voltará para o Senhor sem que cumpra a sua vontade, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Amém, amém, amém. Queridos, vamos ler Atos, capítulo 5, versículo 14. Atos 5, 14. Como nós temos falado, estamos numa série de ministrações falando sobre o Atos dos Apóstolos. E o objetivo dessa série de ministrações, queridos, é trazer o entendimento de como que os apóstolos, discípulos de Cristo, eles viveram após a ascensão de Cristo aos céus. Como que foi esse processo, queridos? Porque assim, eles viveram dias ao lado do Senhor Jesus Cristo, vendo os milagres, vendo as maravilhas, ouvindo os ensinamentos, aprendendo com Jesus Cristo, e de repente, queridos, eles se veem sem um mestre, mas eles são capacitados pelo mestre para fazer aquilo que o mestre fazia e seguir adiante, a escrever o livro de Atos. Então nós lemos, como nós aprendemos no primeiro dia, que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio e encheu aqueles homens, dando a eles poder, dando a eles entendimento, dando a eles sabedoria, dando a eles ousadia para falar em nome de Jesus Cristo. Amém? E por que nós não falamos em nome de Jesus? Porque muitas vezes, queridos, nós não permitimos que aquilo que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, manifestar o poder do Senhor em nós. Nós damos ouvidos para várias situações e deixamos que o Espírito Santo cale em nossos corações. E eu quero ler com você Atos capítulo 5, versículo 14, que diz assim: E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Como está aquela versão lá? Deixa eu ler lá. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles, enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e o colocaram numa prisão pública. Até aqui, queridos. Amados, imagine essa cena. Então esses discípulos, eles estavam vivendo algo semelhante àquilo que Jesus Cristo vivia quando Jesus Cristo habitava com eles, certo? Sim ou não? Eles estavam vendo pessoas sendo curadas. Nós lemos nos evangelhos que Jesus Cristo curava as pessoas, amém? Nós vemos que enfermos, demônios eram expulsos. Nós lemos lá nos evangelhos que Jesus Cristo expulsava os demônios. Então, os discípulos de Cristo, eles estavam reproduzindo aquilo que Jesus Cristo fazia. Quem é discípulo de Cristo aqui? Se somos discípulos de Cristo, nós precisamos entender o que Cristo fazia, como Cristo andava, qual era o comportamento de Cristo, e buscar, queridos, reproduzir o que Cristo fazia. Amados, agora imagine a cena, né? Os caras estavam lá
diz que a multidão trazia os seus enfermos, trazia os seus doentes. Pela sombra de Pedro eles eram curados. E amados, de repente o sumo sacerdote teve inveja, ou o sacerdote, ou enfim, o corpo ali dos saduceus, eles tiveram inveja e mandaram prender os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Agora imagine aquela multidão, vamos prestar atenção na multidão, imagine essa multidão. Ixi, deu ruim. O que eles pensariam? Acabou, desastre, já era. Os caras que estavam continuando o evangelho tiveram que parar, foram interrompidos. Agora deu PT. E isso é o pensamento da maioria das pessoas, queridos. Ei, perdeu o meu retorno aqui, gente. Esse aí deu bom, aumentou demais, pode tirar um pouquinho o volume. Esse é o pensamento da maioria das pessoas quando se deparam com um problema. Eu estou indo muito bem, as coisas estão acontecendo, eu estou fazendo a obra, estou bem num trabalho, estou bem na escola, estou bem na faculdade, estou bem no meu ministério. De repente eu tenho um problema. E esse problema acaba paralisando tudo. Então esse cenário aqui, o que ele nos diz? Esses caras estavam voando. Eles estavam causando, eles estavam impactando, eles estavam influenciando. Isso não é justo. Como que vão prender esses homens? E amados, às vezes parece que é nos momentos de maior sucesso que o desastre acontece. É no momento em que você está indo bem, é no momento em que as coisas estavam funcionando, é no momento em que as respostas estão chegando, e de repente parece que BUM! Acabou. Quando estamos próximos de conseguir algo, tudo desmorona, queridos. Parece que as coisas vão no chão. Então, amados, preste atenção aqui, a igreja, ela estava prosperando. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles estão em grande forma. E a igreja estava crescendo, tudo indo muito bem. Então existe uma unidade maravilhosa entre os irmãos, há um crescimento maravilhoso. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender, queridos, que eles tinham comunhão. Eles estavam naquele momento que tudo era, que eles dividiam, que eles compartilhavam. Coração generoso, não tinha mais, não tinha menos. Eram pessoas que tinham entendido o que o evangelho significa. Então estavam crescendo, as multidões estavam sendo acrescidas, as coisas estavam acontecendo, e de repente, para. Quem lembra quando a gente mudou para esse prédio aqui? Nós estávamos lá em cima no nosso área de Fátima, igreja crescendo, tomando uma proporção assim que a gente teve que alugar a garagem do lado, derruba a parede, invade a garagem do lado, aluga o prédio de cima, muda para cima, manda infantil para cima, ocupa tudo, vai mais um espaço, ocupa tudo. Não, a gente precisa de outro lugar, aqui não está dando mais. E de repente a gente consegue esse lugar, entra aqui. Maior correria para reformar, para fazer as coisas acontecer, para pintar, para organizar tudo. Um mês de culto, vem a pandemia, e a gente precisou fechar. Então tudo estava indo muito bem, a igreja estava crescendo. Antes de nós entrarmos aqui, muitas pessoas falavam: vocês não têm condições de entrar nesse lugar, vocês não têm membros para esse lugar, vocês não têm dinheiro para pagar o aluguel desse lugar. E nós não estávamos nem aí porque as pessoas estavam falando. Por quê, queridos? Porque quem deu a direção foi Deus. Porque foi Deus que falou: vá. Aí de repente a gente chega aqui e vem a pandemia, e as portas se fecham. Essa hora abala a fé. Essa hora os crentes falaram assim: mas será que foi Deus que mandou mesmo? Né? Será que é Deus que está na causa mesmo? Aí aqueles que já eram descrentes mesmo, falaram: viu, falei que não era tempo, falei que não era para vocês estarem aí. Aí a gente começou a ver a mão de Deus operar, queridos, porque a gente não podia abrir a igreja. A gente fazia culto aqui só com uma pessoa que estava filmando, 3 tocando aqui, eu pregando e um que ficava na porta, porque a gente não podia colocar mais ninguém aqui.
E assim foi quase um ano. As pessoas pararam de ofertar, as pessoas pararam de devolver os dízimos, e as contas chegam, o aluguel vencendo e tudo mais, mas Deus vindo com a provisão dia após dia. Queridos, Atos 5,14 diz assim: cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. É no meio dessas ações do Senhor, desses momentos do Senhor, queridos, dessas lutas que nós enfrentamos, que as pessoas passam a crer. Porque as pessoas olham ali e falam assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar. Deu. O que foi? Você fala: foi Deus. A gente acabou de ouvir o testemunho da Antônia aqui, queridos. Mano, e ela não estava falando de dor de cabeça, ela estava falando de um nódulo. Ela estava falando de um câncer, aonde as mãos de Deus tocou e curou. Então, queridos, é nessas horas que nós começamos a ter um entendimento de que Deus é mais. Vocês estão aqui? Então eu falo Deus é mais, vocês falam amém, tá bom? Toda vez que eu falar Deus é mais, vocês falam amém bem forte. Deus é mais. Glória a Deus. Tá até bonito, dá para gravar isso? Brincadeira, tá? Posso tomar uma água? Amém. Glória a Deus. Então, amados, nós lemos ali que as pessoas estavam sendo curadas, vidas estão sendo transformadas. E assim, lá no versículo 1 desse mesmo capítulo, queridos, nós vemos assim um testemunho sobre Ananias e Safira. Quem foi Ananias e Safira? Ananias e Safira, queridos, foi um casal que começou a andar junto a essa multidão, começou a ver as coisas acontecendo e falar: não, eu também quero estar com vocês. Aí eles fizeram um propósito de boca, falando assim: eu vou trazer para vocês recursos. Aí eles vão, a Bíblia fala que eles venderam todas as posses deles e trouxeram diante dos apóstolos. Esse é o recurso. Só que eles estavam mentindo, eles estavam enganando, eles estavam manipulando. Aí, queridos, a Bíblia fala que eles foram consumidos. Por quê? Por causa da mentira. Por causa de algo que eles, sabe, cresceram o olho. Eu não sei explicar o que gera no coração da pessoa, mas enfim, esse não é o propósito dessa ministração. Mas o fato é que depois de que isso aconteceu, as coisas começaram a tomar um novo rumo. Então as pessoas começaram a olhar para aquelas circunstâncias e falar: ei, não dá para brincar com Deus. Cara, o evangelho não é brincadeira. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão não é oba-oba. Então o que nós estamos aprendendo aqui? Que a coisa é séria. Diga para o teu irmão: é sério, irmão. Deus, Ele acredita em você. Deus, Ele te ama. Mas não é brincadeira as coisas. Não dá para fazer de qualquer jeito. E queridos, então aqui as coisas foram tomando um rumo, a igreja foi acontecendo, as pessoas entenderam o que elas tinham que fazer, elas estavam fazendo. E é nestas horas que Satanás parte para a ofensiva. Irmão, sempre quando você se disponibilizar para fazer algo para Deus, que você quiser trabalhar em favor das coisas de Deus, não se preocupe, Satanás vai se opor. Tem como burlar essa etapa, pastor? Não, Satanás vai se opor. Não, mas eu estava tão bem antes de vir para a igreja. Claro, querido, você não estava incomodando Satanás. Você não estava lutando com ele. Você não estava brigando contra ele. Mas eu vim para a igreja e as coisas começaram a dar ruim. Sim, agora você está fazendo a vontade de Deus. Você tem um inimigo, amém, queridos? E agora? Agora você tem Deus do teu lado, irmão. Deus é mais. Amém, glória a Deus. Então, amados, não tem que ter medo. Fala para essa pessoa que está ao teu lado: não tenha medo. Não tenha medo porque as coisas começaram a dar ruim, porque os problemas chegaram, porque o dia está não sei o que, hoje está muito frio, hoje está muito quente. Cara, não tenha medo, Deus está no controle de todas as coisas, amém? Então, amados, Satanás se opõe, e nesse caso aqui,
ele usa os opositores religiosos de Jerusalém. O mesmo corpo que entregou Jesus às autoridades romanas, eles veem a popularidade da igreja, e isso irrita esses caras. Eles falam assim: o que é essa igreja? O que é essa igreja da parede preta? O que está acontecendo ali naquele lugar que os caras adoram? Aí eles se levantam, meu irmão. A palavra diz em Atos 5,17, diz assim: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Então esses homens viram que as coisas estavam acontecendo, esses homens viram que aqueles homens estavam, sendo instrumentos nas mãos de Deus, e tiveram inveja, e foram prendê-los. Para quê? Para tentar parar aquele movimento, que eles chamavam um movimento rebelde. Amados, isso deve ter sido uma experiência assustadora, afinal foi exatamente o que havia acontecido com Jesus. Imagina você, discípulo de Cristo, andou com Jesus e de repente se depara na mesma história que Jesus. Aí você lembra que Jesus foi crucificado. Um coração temeroso fala: ai, e agora? Ixi, deu ruim. Amém? Estamos aqui? Glória a Deus. Amados, a prisão em si já era assustador, mas há algo a mais. Esta é a segunda ofensa desses homens para com esse corpo religioso. Queridos, em Atos 4,18, este mesmo órgão legal, o Sinédrio, ordenou Pedro e João para não falarem mais sobre Jesus. Lembra disso que nós falamos na última ministração? Que esse corpo deu ordem para eles: vocês não podem mais falar em nome de Jesus. E o que eles fizeram, queridos? Eles voltaram a pregar sobre Jesus. Amados, os apóstolos, eles foram advertidos a não pregar sobre Jesus, mas eles continuaram fazendo isso, e não há como eles escaparem com um aviso desta vez. Eles haviam sido avisados. Então os caras que prenderam eles falaram assim: ei, estou te avisando, não fale mais sobre Jesus. Vocês vão para a rua agora, pode ir. Dias depois eles são presos através da mesma acusação, falando sobre Jesus. Será que esses caras estavam irritados? Sim ou não? Não? Claro que estavam. Imagine, vocês estão me desobedecendo, estão me tirando, né? Vamos falar aí. Está me tirando? Seus cristãos. É o que eles estão dizendo, queridos. Então eu tenho certeza de que foi um momento de estresse para eles, queridos, para os seus familiares, para os seus amigos. Então imagine aquela pessoa que não é tão crente, falou: ixi, deu ruim agora, não vai funcionar. Mas os apóstolos, eles reconhecem que embora eles tenham grandes problemas, eles têm um Deus maior. Independente, queridos, do problema que eles iriam enfrentar ali na frente, eles falam: ei, Deus está no controle. Atos 5, 19 e 20. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Aí ele dá uma ordem que diz assim: vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele. O que o anjo fez, queridos? Tirou eles da prisão, tá bom? O que o anjo fez? E falou o quê? Prega o evangelho. Escreva o livro de Atos. Agora posso fazer uma pergunta para você? Posso, sim ou não? Quem aqui já esteve numa prisão antes de conhecer Jesus? Eu não estou falando de prisão física ali, uma cela, né, umas gradezinhas, umas coisas. Prisão, queridos. Quem estava aprisionado antes de conhecer Jesus aqui? Glória a Deus por você que não estava. O fato é que todos nós estávamos, e todos nós estamos se nós não temos Jesus. Sabe, queridos, porque sem Jesus nós vivemos numa escravidão, nós vivemos numa escuridão, nós vivemos numa prisão. A partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você tem uma experiência com Jesus Cristo, então, queridos, as portas
desta cela se abrem. O próprio anjo de Deus, ele abre as portas, ele fala para você assim: ei, vá e agora fale esta mensagem de vida. Porque você estava morto, mas você reviveu. Por quê? Porque você conheceu Jesus. Você viveu, queridos, não é porque você é bonzinho. Você viveu porque Deus é misericordioso. Você viveu porque Deus é cheio de graça e Ele te amou. E Ele foi te visitar na sua prisão. Ele foi até a sua prisão e falou assim: eu estou abrindo a cela da sua prisão, agora saia. Prega essas palavras de vida. Queridos, como sair de uma prisão trancada com guardas armados? Eles não tinham como sair dali. Como você sairia? Como que você sairia de um lugar desse, querido, se você estivesse na cena desses homens? Você estaria ali, tomara que o anjo apareça? Provavelmente que não. Por quê? Porque nós somos limitados em nossa fé. Mas foi assim que aconteceu com esses homens. Foi assim, queridos, que eles foram visitados. O princípio que aprendemos com isso é que não importa quão grande seja o teu problema, quão forte seja a tua prisão, Deus é mais. Não importa, queridos, o lugar onde você está inserido, não importa o problema que você está vivendo, não importa qual é a tua realidade, Deus é mais. É Ele quem faz, é Ele quem muda, é Ele que transforma. Às vezes nós ficamos engrandecendo o problema, ficamos idolatrando o problema, se vitimizando em relação às situações, e nós esquecemos o tamanho do nosso Deus. Mas é Deus quem faz, irmão. É Deus quem muda, é Deus quem transforma, é Deus que restaura, que restitui. Não há impossível para Deus. Não há realidade que Deus não possa mudar. Queridos, Deus tem as chaves de todas as portas trancadas. Deus tem a chave de toda a porta que Satanás um dia chegou e tentou fechar na sua vida. Ei, queridos, ele só esqueceu que o dono daquela porta é o Senhor. Você crê nisso? Deus tem capacidade de nos fazer passar pelas piores circunstâncias da vida, irmão. Deus tem os recursos financeiros para tirar você da montanha de dívidas. Deus tem poder de cura para salvar seu casamento. Deus tem poder para superar a brecha na qual você se enfiou, queridos. Nós causamos o problema e Deus vem com a solução. Nós nos atolamos na lama e Deus estica a mão e nos arranca de lá. Queridos, Deus tem poder para renová-lo novamente depois de você ter sido marcado pelo abuso, para restituir as suas emoções, para restituir os seus pensamentos, para curar o teu coração, curar a tua alma. Quantas pessoas, queridos, se lançam nos braços de Satanás porque foram abusadas? Ei, Deus está te resgatando de lá, Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para te devolver a vida. Sabe, queridos, a gente precisa parar de ficar olhando o problema, ficar olhando para a dor. Nós precisamos olhar Deus. Olhar Deus e falar: Pai, eu estou aqui. Queridos, Ele dá ordem a seus anjos. Deus dá ordem para os seus anjos virem e abrir a porta da prisão. A palavra de Deus diz lá em Salmos 91, queridos, versículo 11: pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Essa palavra Deus está falando para você, irmão. Ele está falando para você que o invoca, para você que chama o nome dEle, para você que dobra teu joelho, para você que se arrepende, para você que precisa de ajuda. Ele está falando: eu envio os meus anjos para te visitar.
E eu me lembro de outra passagem, irmãos, onde nós temos a demonstração do cuidado de Deus para com aqueles que são seus. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, nós lemos lá: ó meu Senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Aí ele continua: o rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Deixa eu contextualizar aqui, queridos. O rei da Síria estava preocupado quem era o cara que estava derrubando as pranchas, quem era o cara que estava contando quando ele vinha e quando ele saía. Aí o oficial do rei diz: nós não sabemos, nós temos noção que tem um cara chamado Eliseu, usado por Deus, cheio do Espírito de Deus, que tem revelado quando o Senhor vai e o Senhor vem. Aí ele continua: na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ele está falando que o servo de Eliseu se levantou bem cedo. E de repente, ao sair, ele viu que havia soldados e cavalos, carros de guerra por toda parte. Sabe o que o servo fez? Meu Deus, e agora? Ui, ferrou. Se desesperou. E ele fala: ai meu Senhor, o que faremos agora? Quantos de nós, quando nos deparamos com a oposição, com o inimigo, falamos: ai meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Vou me matar antes que ele me mate. Quantos de nós desistimos de lutar, queridos? Sem ao menos lutar, sem ao menos abrir os olhos e olhar para o lado, sem ao menos dobrar o joelho e orar. Quantos de nós se entregam, queridos, às vontades do diabo, porque acham a batalha ao lado de Jesus Cristo muito severa, muito árdua? Mas olha o que a palavra diz: não tenha medo, disse Eliseu. Diga para o teu irmão: não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que o do lado deles. O que ele está falando aqui? Ei, não se preocupe, os que estão com nós são mais do que estão com eles. Aquilo que está aqui em nós é maior do que está neles. Ele está falando que aquilo que está em você é maior do que aquilo que está lá fora. Que se você dobrar teu joelho, Ele manda os seus anjos, manda os anjos te visitar, manda os anjos abrir as portas, manda os anjos te libertar. O servo de Eliseu acorda de manhã cedo e vê carros e cavalos cercando a sua casa. Ele se desespera e ele corre para Eliseu: Eliseu, estamos ferrados, já era para nós, o que faremos agora? Eliseu diz: não tenha medo, não tenha medo, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Diga assim, queridos: eu não tenho medo, porque Deus é mais. Amém. Tá, vamos ler 2 Reis 6,17 então, que ele diz: então Eliseu orou. O que Eliseu fez? Orou. Eliseu orou e ele diz: ó Senhor, abre os olhos dele. De quem que Eliseu estava mandando abrir os olhos? Estava mandando abrir os olhos do incrédulo, porque Eliseu já estava vendo, queridos, as milícias de anjo, já estava vendo dos cavalos, já estava vendo os carros de batalha, já estava vendo as muralhas de fogo. Ele já estava possuído pelo Senhor. E ele fala: abre os olhos dele, porque ele também tem que ver que nós não estamos sozinhos. Aí o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheia de cavalos, cheia de carruagens de fogo. Imagine isso queimando, queridos. Agora imagine teu problema. Quem tem problema? Quem tem problema? Erga a mão quem tem problema, bem alto. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor abra os olhos dos teus filhos, para que eles vejam os anjos, vejam as carruagens de fogo, vejam a milícia de anjos que o Senhor liberou para lutar a favor deles, em nome de Jesus, amém.
Pense você com os olhos abertos agora, vendo a quantidade de anjos que está nesse lugar, sentado do teu lado, abraçado. Um dele está pegando fogo do teu lado aí, ó. Está incendiado. Está te queimando já, Marlon. Está do teu lado, abraçado aí, você não está nem vendo, mas já está te torrando aí, ó. Pense, gente, consumindo tudo aquilo que te assusta. Eita glória. Talvez nós encarássemos a vida com mais confiança em Deus, se nossos olhos pudessem enxergar. Talvez nós tivéssemos mais confiança em Deus, se os nossos olhos pudessem ver que Ele nunca nos abandonou, que Ele nunca desistiu da gente. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Então não importa a batalha que você tem que enfrentar, importa em quem você crê. Importa para quem você chamou para andar do teu lado, irmão. Importa quem você convidou. Vem comigo. Deixa eu subir na tua carruagem de fogo aí, ó. Deixa eu tocar esse cavalo. Ousadia, irmão. Ousadia. Ousadia na presença do Senhor. Eu vou orar e ele vai ser curado. Eu vou orar e ele vai ser curado. Queridos, Deus é maravilhoso, amados. Não me interprete mal. Coisas ruins acontecem até mesmo com os cristãos, amém, queridos? Mas eu me pergunto, quantas vezes Deus intervém e nós não percebemos? Quantas vezes, queridos, a mão de Satanás estava sobre você, mas a mão do anjo do Senhor foi maior sobre a mão de Satanás. Ele falou: aqui não, negão. Aqui não. Às vezes você fala: não, mas está difícil para mim. Poderia ser pior se Deus não estivesse com você, irmão. Deus está com você. Deus está guardando a tua casa. Deus está guardando a tua família. Deus está guardando os teus filhos. Deus está guardando os teus recursos financeiros. Deus conhece as suas necessidades. Deus está provando o teu coração, irmão. Então demonstre a fé que você tem para Ele. Demonstre a fé que você tem por Ele. Começa a orar, começa a declarar: Pai, eu confio, eu creio. Tu és bom, Tu és mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Ei, queridos, mas tem uma segunda lição nisso. Deus nunca abre portas de prisão para que você fique de boa. Agora eu tô de boa. Fala para esse irmão que está do teu lado: só que não. Queridos, Ele sempre tem um propósito maior. Deus abre a porta da tua prisão porque Ele tem um propósito maior com a sua vida. Se fosse para deixar você vagando, Ele não abriria a porta dessa prisão. Se não fosse para usar você como instrumento, queridos, para levar vida, faria sentido? Não faria. Então no lugar onde você foi resgatado é onde você resgata. No lugar onde você foi curado é onde você cura. No lugar onde você foi liberto é onde você liberta. Queridos, é o lugar aonde Deus está te usando, aonde as suas enfermidades foram curadas. É ali que você tem autoridade para levar a cura. É ali que você tem autoridade para levar a palavra de Deus, para libertar aqueles que estão cativos nesses dias, para mostrar: ei, olha o que Deus fez comigo. Ele abriu a porta desta prisão, eu saí, está abrindo a sua também. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é mais. Eita. E o anjo tem ordem para os apóstolos, para os discípulos. Atos 5:20. Coloca lá: vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse ele.
Ele está falando, transmitam esta mensagem de vida. Qual é a mensagem de vida, queridos? Jesus Cristo, aquele que foi morto, aquele que foi crucificado, ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e hoje Ele vive. Essa é a palavra de Deus. O que você está esperando então, irmão? Lembra do último culto? Vai e faça teu trabalho. Então o anjo fala assim: ei, eu abri a porta dessa prisão, vá lá e faça teu trabalho. Vá lá e faça teu trabalho. Proclame as boas novas de Jesus Cristo. Não se esqueça do seu propósito. Não apague o propósito de Deus na sua vida, porque Ele tirou, queridos, você do cativeiro, para que você cumpra o propósito de Deus, para que você cumpra o chamado dEle, para que você seja um agente transformador, uma pessoa que leva a mensagem de vida. Às vezes eu me pergunto, sabe, por que nós não vemos tantas portas de prisões abertas? Sabe por quê, queridos? Que nós vemos tanto crente preso em suas prisões, porque eles não estão dispostos a levar a mensagem de vida. Eles querem ser libertos, mas eles não querem cumprir o propósito. Eles querem a bênção, mas não querem a missão. Mas ei, queridos, a liberdade, ela é condicionada à tua missão. Deus, Ele quer te usar, irmão. Deus quer trabalhar através de você. Ele quer falar: ei, tá vendo esse cidadão aqui? Tá vendo essa moça aqui? Então, vocês lembram deles? Eram aqueles largados, jogados, né? Literalmente pelados. Eram esses. Mas hoje eles estão bonitinhos, arrumadinhos, de vestes novas, fortinhos. Isso é para que você saiba que se eu fiz com ele, eu faço com você também. Se eu mudei a vida dele, eu mudo a sua também. Se eu restaurei a vida dele, eu restauro a sua também. Queridos, eu quero que você veja como o anjo descreve o Evangelho. Olha como eles falam do Evangelho. Transmitam ao povo essa mensagem de vida. Olha a chave, queridos. Olha da maneira que eles estão olhando para o Evangelho. Eles estão falando assim: ei, essa é a mensagem que traz vida. Queridos, sabe por que essa direção? Porque nós temos a tendência de nos conter quando nós somos livres de nossas prisões. Quando aquilo que buscamos é alcançado, esquecemos o propósito. As pessoas, elas começam muito bem, queridos, na caminhada, empolgadíssimas, a milhão, cheias de fé. A partir do momento que você alcança o propósito, queridos, você esquece da missão. Você alcança a bênção, você esquece da missão. E o anjo está dizendo: ei, conte tudo. Não segure. Não guarde para você. Não é para você guardar para você. Sabe, queridos, lembra que eu falei para vocês que eu trabalho full time na obra, amém? Sim ou não? Então eu vou descrever com um pouquinho como foi meu dia. Orei, li a palavra, assisti o Felipe Parente, porque ele traz revelações maravilhosas através da palavra de Deus. Trabalhei. No intervalo do meu trabalho eu fiz 1000 flyers, desenhei, ou melhor, fiz os desenhos dos flyers para imprimir 1000 flyers para evangelizar Serra Azul. Para a gente ir para a rua em Serra Azul entregar flyers. Mandei mensagem para algumas pessoas falando: Jesus te ama. Fiz alguns estudos que eu joguei no aplicativo. Ensinei o Mateus como jogar os estudos no aplicativo. Escrevi a palavra, orei, vim para cá, tomei remédio. E estamos aqui. Sabe aquela dor? Não tem. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é mais. E se Deus está presente, não existe dor, não existe preguiça, não tem como esquecer o propósito.
Não tem como você abandonar o barco, queridos. Se Deus está na causa, queridos, você sempre vai lembrar do teu propósito. Se você está se relacionando com Deus, você sempre vai lembrar da tua missão. Ah, mas é louco, o bagulho é louco, queridos, por isso que Ele chamou você, irmão. Se fosse de boa, Ele não tinha te chamado, porque para aguentar o trampo tem que ser você. Olha essa pessoa que está ao teu lado, olha para ela. Tem que ser ela, outra pessoa não vai. É essa pessoa que Deus escolheu. Nossa, você é maluco, então vai você. Queridos, os apóstolos, naturalmente, eles teriam a tendência de se conter. Afinal, eles acabaram de passar por uma experiência traumática. Podiam falar, tira uns dias de folga. Ah, Jesus morreu, vamos ficar de boa agora. A Bíblia até fala que eles voltaram a pescar. Ah, aquilo lá já nem era mais para mim. Ah, o sonho foi bom enquanto durou. Ah, foi bom para aquele tempo. Mas não é para aquele tempo, é para agora, irmão. É para agora. Alguns falam, não, deixa as coisas se acalmar. Quando se acalmar eu vou. Sabe o que o anjo diz? Não desacelere, é hora de acelerar. Pise no pedal, acelere fundo. Irmão, esse é o tempo de acelerar. Não é o tempo de dar tempo. É tempo de ir para cima. É tempo de falar. É tempo de evangelizar. É tempo de alcançar os irmãos. Ei, irmãos, não esqueça de uma coisa. Nós fomos chamados para ser igreja lá fora, amém, queridos? Nós, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, nós não somos chamados para ficar dentro de 4 paredes, amém, queridos? Isso faz um monte de crente, queridos, pançudo, cheio de glória, que não compartilha com ninguém. Mas Deus falou, você vai para a rua, vai correr, vai evangelizar, vai orar, vai levar o evangelho para as pessoas. Queridos, nós somos uma caixa d'água que está enchendo, mas também, queridos, tem cano para tudo quanto é lado ali, ó, soltando água para todo mundo, amém? Não é para você estocar água não, porque a palavra de Deus diz assim, de dentro do seu interior fluirão rios de água viva, de dentro de você fluirá rios de água viva, é de dentro de você, irmão. Se for para aplaudir, aplaude bem forte. Estou acabando, tá? Então eles obedecem. Atos 5:21. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e sem demora começam a ensinar. Onde que eles passaram a madrugada? Na prisão. Os anjos visitaram eles e falaram assim, vai sem demora, vai levar a mensagem de vida. Atos 5:21 diz assim, desse modo ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e sem demora começaram a ensinar. Amados, eles já estavam acordados ao raiar do dia. Depois de uma noite na prisão, eles nem dormiam mais. Queridos, eu fazia isso quando eu estava vivendo sem Cristo. Lembro que um dia eu fui preso. Sabe? Posso contar esse testemunho? Pois é, um dia eu fui preso, queridos. Me pegaram lá no Largo da Ordem com uma cara de droga. Fui brincando. Aí cheguei lá e encontrei o Antemar. Brincadeira, Antemar, nem era você. Era o Moisés. Ah não, nem era o Moisés. Brincadeira, tá? Não, mas encontrei uns loucos lá. Queridos, aí passei a noite na prisão. Chega lá, pede licença para os irmãos, oh, pode sentar aqui e tal, senta ali. Aí naquela madrugada apareceu um advogado. O advogado foi lá, contou uma história bem triste lá, conseguiu me tirar. E eu saí pela manhã, passei a noite na prisão. Queridos, sabe para onde eu fui? Quem quer saber? Evangelizar. Claro que não, né, irmão? Nem era crente. Eu fui pro bar beber para comemorar que eu tinha sido solto. Nossa, fui solto. Ô irmão, agora você passa a noite na prisão, você tem moral de sair e encher a cara, fumar, beber. Não tem moral de sair evangelizar?
Não tem moral de acordar e ir lá, não, deixa eu evangelizar. Quantas noites, irmãos, lá no Sistema X, fazendo passinho. Quem já foi no Sistema X aqui? Olha os irmãos erguendo a mão aí. Quem não sabe o que é Sistema X? Hã? É uma balada bem tenebrosa. O Liderson sabe o que é Sistema X. Sabe? A Jerus também sabe. Não sabe. Ia pra lá, enchia a cara. Ficava até meio-dia nos bar de novo depois. Bem feliz, contando história, contando mentira. Né? E hoje, queridos, não dá para levantar e evangelizar, contar a verdade sobre o evangelho. Hoje a gente acha, não posso, é ruim, estou cansado, eu vou tomar sopa. Sopa é bom, né, queridos? Mas, mano, não se apoie nisso, tá bom? Amém, queridos? Os anjos deram uma missão: vá e proclame a verdade, leve essa mensagem da verdade. Queridos, repete uma coisa comigo. Primeiro deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que é normal nesse lugar aqui? Quem não é normal? Então repete comigo. Pessoas normais não levantam de madrugada para orar, para buscar a face do Senhor. Mas guerreiros do Senhor levantam, homens e mulheres, servos de Deus levantam, aqueles que não são normais levantam, e você não é normal. Você não é normal. Olha para essa pessoa que está ao teu lado aí, com essa cara de normal. Você não tem. Os caras vão falar, o pastor me xingou lá, disse que eu sou anormal. Vocês são bonitinhos, todos bonitinhos. Queridos, apóstolo tem mentalidade de guerra, irmão. Eles acordam de madrugada porque tem uma batalha a vencer. Você tem uma batalha para vencer, querido. Você tem que acordar de madrugada para se preparar para a guerra. Você tem uma batalha para vencer, queridos. Você tem que se preparar no Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que orar, queridos, para você poder vencer a sua batalha. Agora, mano, eu acho que Deus tem senso de humor. Por quê? Porque a cena que segue é verdadeiramente cômica. Deus não apenas resgatou os apóstolos com um anjo, mas de alguma forma Ele os tirou sem que os guardas os vissem. E os guardas, eles não estavam dormindo. Se eles não estavam dormindo, eles ficaram cegos. Mas enfim, o fato é que eles saíram da prisão. O Sinédrio era o órgão legal, queridos, mais distinto naquela época. Então eles se reuniram de manhã para tomar uma decisão sobre os apóstolos. E daí, vamos condenar à morte? O que nós vamos fazer? Aí, amados, então, imagine a cena. Eles vão lá e falam para os oficiais: tragam os caras, tragam os prisioneiros. Aí, de repente, o oficial de justiça diz assim: sim, os prisioneiros. Então, nós o perdemos. Imagine essa cena, irmão. Os guardas estão vigiando, mas não há prisioneiros. O tribunal está reunido e não há réu. Atos 5, 21, 24. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia de líderes. Mandaram buscar os apóstolos na prisão, mas quando os guardas do templo chegam à prisão, os homens não estavam lá. Sabe o que é isso, queridos? Quando o inimigo vem querer cobrar a conta com você, Deus já chegou antes para te libertar. Quando o inimigo vem ali assim: não, eu tenho legalidade naquela vida, o anjo de Deus já foi lá antes, abriu a prisão e te tirou. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o preço, queridos. Já pagou o preço pela sua vida. Ele já te resgatou, Ele já te libertou. Então o diabo não tem mais como vir com jugo sobre você. Aí a cena fica mais engraçada, porque quando ele fala que não havia ninguém nas celas, então, queridos, alguém entra correndo no tribunal e diz: ei, sabe aqueles caras que foram presos, aqueles que vocês mandaram buscar na prisão? Então, eles estão lá pregando.
pregar, irmão. Mas eles estão, por quê? Porque eles não são normais. Porque eles são guerreiros. Eles são servos. Eles têm senso de propósito. Queridos, então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que o Senhor puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Aí, amados, então eles saem e os trazem, e agora eles realmente estão irritados. Esses homens estão irritados. Como que vocês saíram de dentro da prisão? Como que vocês estavam lá pregando? Veja o que eles dizem. Em seguida levaram os apóstolos e apresentaram o conselho de líderes, o povo. E então o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com o seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Então o que esses homens do Sinédrio dizem assim: ei, a gente deu uma ordem para vocês, dizemos para vocês não fazerem. Vocês, além de fazer, vocês estão querendo nos responsabilizar pela morte do homem que nós falamos para você não falar mais. Os apóstolos estão diante dos homens mais poderosos daquela época, queridos, capazes de determinar a morte deles. E olha como Pedro responde. Pedrão, né, cara? Pedrão é Pedrão, né, cara? Pedrão é o cara, né? Pedro e os outros apóstolos responderam: lamentamos muito e prometemos nunca mais fazer isso. Então, por favor, não nos machuque, não nos leve para a prisão. Foi assim que Pedro respondeu? Ó, sinto muito, pô, desculpa aí. Queridos, posso dizer, essa é a versão Nutella do Evangelho, amém? Mas se você lembrar, o anjo não disse aos apóstolos para pregar a versão Nutella do Evangelho. Ele não falou assim: saiam da prisão e preguem o Nutella do Evangelho. Veja como está escrito na versão Ara, Atos 5:20. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Ele está falando todas as palavras dessa vida, todas as palavras do Evangelho. Ele está dizendo: não oculte palavras, não oculte a mensagem que eu estou colocando dentro de você, estou colocando na sua boca. Não é para fazer tipo vistas grossas, é para falar da palavra, para falar do Evangelho. O anjo está falando: não faça rodeio. Eles estão dizendo: não oculte a verdade. E é isso que Pedro faz, queridos. Pedro, os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Ele fala aqui: ei, eu estou obedecendo a Deus, foi Deus quem me mandou. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, penduraram numa cruz. Deus colocou no lugar de honra à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Essa é a mensagem que eu e você temos que levar, queridos. Jesus está no seu lugar de honra, Ele foi honrado pelo Pai, e todo aquele que nele crê, queridos, tem acesso ao Pai, é perdoado dos seus pecados. Essa é a mensagem que Deus está trazendo. Amados, vamos ler lá Atos 5:33. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Toda vez que você se colocar em função de fazer a vontade do Pai, queridos, é isso que o inimigo vai tentar fazer. Ele vai tentar te paralisar, ele vai tentar matar os sonhos de Deus, os projetos de Deus na sua vida. Mas, queridos, não pare. Vocês viram que o posicionamento de Pedro em fazer a vontade de Deus despertou a ira. Então toda vez que você se posicionar para fazer a vontade de Deus, vai despertar a ira em alguém. Alguém vai ficar irado com você, daqueles que são contra a vontade de Deus. E isso nos ensina muito, querido. Nós temos muito a aprender com isso, queridos. As pessoas podem ficar bravas contigo. Você pode escolher agradar as pessoas e fazer a vontade de Deus, ou deixar que as pessoas fiquem bravas. É uma escolha. Eu me importo com o que as pessoas falam de mim. Então provavelmente você vai ter dificuldade em cumprir o propósito de Deus. Se você está buscando a aprovação de pessoas, provavelmente você vai ter dificuldade em pregar o Evangelho, porque muitas pessoas não vão concordar com o que você fala. Muitas pessoas não vão aceitar agora essa vida de crente, essa vida de ir na igreja. Não é uma vida de ir na igreja, é uma vida de honrar a Deus. Não é a igreja em si, queridos.
é o meu estilo de vida. Eu escolhi viver ao lado de Cristo. Eu escolhi caminhar com Cristo. E se eu caminho com Cristo, eu prego o que Ele me ensina. Eu falo sobre o que Ele me ensina. Eu falo o que Ele faz na minha vida. Eu me movo nesse sentido. Queridos, os problemas dos apóstolos eles ficaram ainda maiores. Então os caras estavam presos. Agora eles despertaram a ira naqueles homens. Então agora para eles já era. Mas Deus está prestes a ensinar outro princípio. E eu termino com isso. Mais uma vez Ele vai mostrar a eles que apesar de seus grandes problemas, Deus é mais. Quando eles estão prestes a executá-los, um líder entre eles, um homem do próprio Sinédrio, ele fala assim: ei, espera aí, gente, preste atenção aqui, vamos cuidar de uma coisa aí. Se levantou um tal de Teudas, que afirmava ser alguém importante. Esse cara morreu e os seus discípulos vazaram. Aí depois levantou um outro tal de, como que era o nome do cara? Deixa eu achar, Judas da Galileia. O cara também tinha seus discípulos, falava coisas maravilhosas, mataram Judas e aquilo acabou. Então o que ele está dizendo? Assim, não se preocupe, se isso não é de Deus, não vai vingar. Se esse Jesus não vem da parte de Deus, já eles param, já eles cansam. Isso nos ensina muito, queridos, porque quando a obra que nós fazemos não é de Deus, ela não vinga. Quando aquilo que nós estamos fazendo, quando aquilo que nós estamos produzindo não vem da parte de Deus, ela não vinga, ela morre. Agora, se é de Deus, irmãos, queridos, não tem sinédrio, não tem Satanás, não tem monstro, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem ninguém que vá fazer você parar. Por quê, queridos? Porque o anjo do Senhor está à sua frente e caminha à sua frente. É o próprio Espírito de Deus que fala a sua boca. Então, queridos, Gamaliel, ele não acreditou que aquele movimento viesse por parte de Deus, mas ele reconhece que se fosse obra de Deus, não tinha como vencê-lo. Ele sabia que não tem como lutar contra Deus. Você luta contra o inferno, mas você não luta contra Deus, irmão. Você vence o inferno, mas não vence Deus. Vocês estão aqui? Queridos, o livro de Atos, que é o livro que você está escrevendo. Quem está escrevendo Atos aqui? Ele nos ensina sobre um evangelho imparável. Ele nos ensina que aquilo que você começou a escrever não tem como parar. Aquilo que você começou a desenhar, queridos, os teus dias, eles não podem parar. Por quê? Porque o anjo do Senhor está contigo, o próprio Jesus Cristo está contigo, o Espírito Santo de Deus está em você, queridos. E Ele te dá toda a capacitação que você precisa. Os planos soberanos de Deus são imparáveis. Deus tem um plano e um propósito nesse mundo, e Ele tem um propósito e um plano para você. E nada, absolutamente nada irá te parar. Bola de Neve, Rio Branco do Sul, nada irá te parar. Nada irá te parar. Ei, você que está aqui hoje, Deus trouxe você aqui para te falar assim: ei, se você se levantar e sair da sua prisão que eu abri agora, vai e prega o evangelho, fale as palavras da verdade, e nada irá te parar. Nada irá te parar. Ei, quem pode aplaudir o Senhor, queridos? E eu quero fechar, já falei que eu ia fechar, mas vou fechar agora, amém? Glória a Deus. Pastor, deu 10 horas, irmão, se precisa ir, vai na paz, amém? O seminário já começou. Glória a Deus. Romanos 8:38 diz assim: olha só o que Paulo disse. Isso me enche da presença do Senhor. Isso me deixa queimando na presença do Senhor. Por quê, queridos? Porque Paulo afirma, e eu creio nessas palavras: eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada
nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada irá nos separar do amor de Deus. Nada irá te separar do amor de Deus. Bola de Neve, Rio Branco do Sul. Nada irá te separar do amor de Deus. Nada irá te parar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, amém. Sabe uma coisa, queridos? Eu vou orar para fechar. Pode fazer um louvor bem de boazinha, só pra gente. Que senão a gente vai estourar o nosso horário. Até peço perdão. Queridos, quando os apóstolos eles saíram dessa reunião do conselho, eles estavam alegres porque Deus havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. A palavra diz assim que eles foram liberados, mas eles foram açoitados, eles foram castigados. Por quê? Porque eles estavam declarando o nome do Senhor. Então, queridos, toda vez que o inferno vier com a opressão, a retaliação, o problema, a dificuldade, porque você está servindo a Jesus, queridos, honre o nome do Senhor. Honre o nome do Senhor, queridos. Porque Deus te achou, te encontrou e te sustentou, e Ele enxerga algo em você que você não enxerga, que ninguém enxerga. Mas Ele fala assim: esse meu filho, essa minha filha, eles são capazes, eles têm condições de se levantar, eles têm condições de sair de suas prisões, de cumprir o propósito deles. Queridos, esses homens eles não eram masoquistas, eles não gostavam daquele sofrimento, mas eles entenderam: Jesus Cristo sofreu muito mais por mim, e eu estou sofrendo por causa dele. Não é que nós tenhamos que buscar o sofrimento, mas se você está passando por uma luta, se você está passando por uma dificuldade, ei, a chave que abre essa porta está na mão do Senhor. E se você clamar, dobrar teu joelho, queridos, e pedir: Pai, abre essa porta, e Ele vai dar ordem aos anjos deles para vir e abrir a cela dessa prisão. E quando você sair de lá, não se esqueça, queridos, que você não está só saindo de uma prisão, você está sendo liberto para cumprir uma missão. Você está sendo levantado para cumprir uma missão. Existem muitas pessoas nessa cidade que precisam dos apóstolos de Cristo aqui, dos discípulos de Cristo aqui. Às vezes a gente acha que não, eu não posso fazer nada. Você pode sim, irmão. Você pode alcançar uma vida sim. Você pode falar do amor de Cristo para alguém sim. Você pode convidar alguém para ir na cela. Você pode convidar alguém para vir à igreja, porque essa pessoa vai ouvir a palavra de Deus e ela vai ser convencida pelo Senhor a respeito do propósito de Deus na vida dela. Vai chegar aqui, vai encontrar um pastor malucão, vai encontrar uma galera malucona também, mas e daí? Já tem um monte de maluco aí fora, queridos. Nós somos aqueles que fomos chamados para os enfermos, nós somos aqueles que foram chamados, queridos, para os loucos. O sofrimento e as dificuldades, elas constroem um caráter semelhante ao de Cristo. Você passar pelas suas batalhas, queridos, isso está moldando o teu caráter. Mas você tem que enfrentar, você tem que se levantar e batalhar contra ela. Não dá para você ficar fugindo. Não dá para você ficar se diminuindo diante do problema e falando: ó céus, ó vida. Você precisa se posicionar, se levantar. Ei, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, eu vou lutar, eu vou para cima. Isso vai fazer você de um homem, vai fazer de você um homem forte, vai fazer de você uma mulher forte, uma pessoa guerreira, que não desiste em qualquer circunstância, não desiste em qualquer situação.
sei quais as provações que você está sofrendo hoje, mas Deus pode ajudá-lo. Deus pode abrir as portas dessa prisão. Não esqueça, queridos, Deus é muito maior do que qualquer coisa que você possa estar enfrentando, qualquer dificuldade. E eu quero fazer uma oração, te convidando a dar esse passo. Ei, vamos sair dessa cela. Vamos sair dessa prisão. O Senhor está com a chave nas mãos para abrir a cela da sua prisão. Ele está falando assim: eu vou abrir, você sai. Mas o sair é com você. Precisa de uma atitude de fé. Precisa crer que Ele está ali, está te chamando para sair dessa prisão. E para isso basta você crer que Ele morreu na cruz por você, que Ele ressuscitou para te dar vida, para além de te oferecer uma vida abundante nesse momento, nessa estação, Ele fala de uma vida eterna. É o que eu tenho para você. Mas eu preciso andar na sua direção, queridos. E se você tem vontade de entregar a sua vida a Jesus Cristo e falar: Pai, eu quero sair, eu quero ir na sua direção, me ajuda. Talvez eu não saiba como fazer hoje, mas eu quero. Feche teus olhos, queridos, e repete uma oração comigo. Coloca a tua mão sobre o teu coração, de olhos fechados, e declara assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Filho de E o Deus, Senhor morreu na cruz por mim. que o Senhor morreu na cruz por mim. Essa noite, Esta noite, eu saio de minha prisão, eu saio de minha prisão, porque creio que o Senhor abriu a porta dela. o Senhor abriu a porta dela. Eu declaro: Eu declaro, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda Me ajuda, nessa etapa. Me ajuda me ajuda a viver os Teus sonhos. a viver os Teus sonhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essas vidas. Declaro o sangue de Jesus sobre elas e peço a Ti, Deus, manifesta a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, sabemos, Pai, que viveremos dias especiais nesse final de semana. Palavras, curas, libertações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nada disso que tem sido liberado sobre essa igreja seja roubado. Eu oro, Pai, como autoridade nesse lugar, como pastor dessa casa, que tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre essas vidas, Pai, ela permaneça. Que nós tenhamos o entendimento que precisamos para cumprir o Teu propósito, para cumprir a Tua vontade. Pai, que nós não estejamos mais preocupados com o que há lá fora, mas nós possamos estar preocupados, Pai, o estar na Sua presença, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Aleluia. Vamos encerrar, vamos fazer uma oração para terminar, amém? Pastor, o culto foi mais do que o normal, faz parte, amém, queridos? Amém? Então vamos orar o Pai Nosso para nós fecharmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Levante uma das tuas mãos com o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja com você. Que o Senhor te abençoe, te proteja, que em nome de Jesus Cristo teus olhos se abram para que você possa ver a quantidade de anjos que está ao seu lado lutando a guerra que você luta. Em nome de Jesus, o Senhor te ama, porque Deus é... Aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Toda honra e glória seja dada ao nome de Deus. Amém? Amanhã nós temos o Cura e Libertação a partir das 8 horas. Se preparem, se você não fez a tua inscrição, aproveite para fazer agora com a Casey. Ela estará ali atrás, te aguardando.